Então, sem mais delongas, vamos já para o primeiro bloco, Dr. Kennedy Alencar. A pergunta que o senhor e quem está nos assistindo vai ter que responder ao final deste bloco é: por que 5 homens já vão dormir ministros de Lula hoje? E o motivo dessa pergunta estava previsto, Lula tinha dito que só iria anunciar os ministros depois que ele fosse devidamente diplomado, o que vai acontecer na segunda-feira, mas anunciou agora, né, antecipou que nesta sexta-feira vai ter uma entrevista coletiva na qual ele vai anunciar alguns ministros. E você já apurou que são 5. Então vamos lá. Para a Fazenda, quem vai, Kennedy? Aí o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e ministro da Educação. E está cravado, né? Não é que Está pode, cravado. deve. Não, é o Haddad, já está decidido. O Lula ia anunciar depois da diplomação, resolveu antecipar, porque ele acha importante que eles já comecem a trabalhar nas áreas sensíveis, e são ministros da cota pessoal dele, com exceção do Flávio Dino, que é uma mistura de cota pessoal e. E vamos lá, então. O Haddad para a Fazenda, para a Justiça, você já adiantou aí, que é o Flávio Dino, senador eleito, ex-governador, não é isso? Isso, pelo PSB. E aí ele entra como cota pessoal do Lula, mas também pelo PSB. Então, porque o PSB estava com uma conversa de que o Flávio Dino era só cota pessoal. Mas Hum. não, o Dino entra na composição política que o Lula vai fazer. Desses E cinco O ministérios Flávio hoje, Dino é ministro da Justiça, desculpa, Kennedy, é ministro da Justiça e Segurança, como é hoje, ou ele vai desmembrar o ministério? o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, como é hoje. O Lula desistiu de desmembrar o ministério. Perfeito. E o terceiro, então, Casa Civil, quem vai ser? É o Rui Costa, governador da Bahia, E para a Defesa, o José Múcio, que é ex-ministro ex-presidente. ex-ministro do Lula, Perfeito. vai para a defesa. E E o para as quinto? relações exteriores, é o Mauro Vieira, que ele quer colocar um diplomata mesmo, quer recuperar profissionalismo lá no Itamaraty, que foi perdido Vamos ao falar longo do sobre cada um deles, Kennedy, mas tempo. antes, explica um pouquinho melhor o que provocou. Você já falou aí, né? Que são áreas sensíveis, não, obviamente, né? Defesa, economia, tudo que gera notícia, né? Mas também tem essa questão de ele já desovar aqueles nos quais não é composição política necessariamente. Explica um pouquinho para a gente qual foi a lógica do Lula do porquê de ter antecipado esses nomes. São os principais ministérios que o Lula avalia que ele tem hoje, né? E são ministérios de Estado, ou seja, ministérios que ao longo da história têm um peso muito grande. Fazenda, dono do cofre. Defesa, a importância da relação com os militares num país que tem essa tradição de golpismo e de forças armadas que se sentem tentadas a agir como poder moderador. Justiça, pela antiguidade, pela importância, por ser uma área muito delicada, e a questão da segurança pública também, que preocupa o Lula. Itamaraty, questão das relações exteriores, a sinalização da importância disso. Faltou o Rui Costa, que é quem Uhum. toca o governo. A Casa Civil é o ministério que gerencia os demais ministérios, ou seja, o braço direito para ser o executivo do Lula. Então, esses ministros são cota pessoal do Lula, porque são que não está levando em conta a composição partidária para definir, mas o Flávio Uhum. Dino ele coloca numa cota de composição partidária porque é um nome importante do PSB, um ex-governador, é um político, foi deputado federal, e ele não vai dar 3 ministérios para o PSB. Ele deve dar mais um ministério, talvez, para o Márcio França, que está cotado a todo um pedido para o França ser ministro. Mas tem que todo também um cálculo que ele vai fazer de os ministérios para São Paulo, quantos ministérios terá o PT, quantos ministérios terão os partidos aliados. Então, ele quis dar uma separada, são áreas sensíveis, áreas de Estado, cota pessoal, o Dino com essa composição de cota pessoal e articulação política. Por isso que esses 5 são os que ele está anunciando, são 5 homens, há toda uma cobrança para o Lula anunciar mulheres do Ministério, cumprir ali a questão da representatividade, está sendo cobrado disso, mas não tem previsto o anúncio de nenhuma ministra para amanhã. Vamos comentar um pouquinho cada um deles, aí, pelo menos dos ministérios principais, né? Porque eu acho que vale a pena contar como é que eles viraram ministro. Por que que eles já vão dormir ministro hoje antes de todos os outros, né? O Fernando Haddad parece que jogou xadrez nessa história, né, Kennedy? Ele foi ali devagarzinho, deixou alguns nomes
alguns balões de ensaio subirem e caírem, né? Falava-se muito do senador Wellington no começo, e o Haddad foi trabalhando ali devagarzinho, 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 apesar de ser paulista, deu uma de mineiro, parece você, e acabou emplacando e já está trabalhando como ministro, né? Porque já fez reunião com cúpula do Banco Mundial, hoje falou com o Paulo Guedes do Ministério da Fazenda, praticamente já virou, né? Sim, ó, primeiro critério é a relação pessoal do Lula com o Haddad. Ele gosta muito do Haddad, é grato ao Haddad. O Haddad foi candidato em 2018, perdeu para o Bolsonaro, foi uma eleição muito difícil. Foi candidato ao governo de São Paulo, perdeu para o Tarcísio de Freitas, mas houve uma votação expressiva para o Lula na cidade de São Paulo. E o Haddad foi bem no último embate lá com o Tarcísio de Freitas. Ele entende que o Haddad cumpriu missões políticas importantes. O Haddad é um dos articuladores da indicação do Alckmin para vice. Então tem uma questão pessoal ali. Segunda questão, o Haddad ganhou a posição. O Haddad jogou bem, você colocou muito bem, Toledo. Tinha ali o Wellington Dias, o Alexandre Padilha, né? E o Haddad, o Lula foi dando para ele atribuições e o Haddad foi se desincumbindo bem delas. E o Lula alertou o Haddad, ó, o jogo é comigo, não é com o mercado. O Haddad está fazendo esse jogo. E por último, teve um pedido do PT paulista, o PT de São Paulo, em torno do Haddad. O Haddad conseguiu reunir apoio unânime lá no PT de São Paulo para ser o ministro da Fazenda. Portanto, O o que PT não de é São Paulo, simples, né, Kennedy? É bom explicar que o Haddad conseguiu o apoio do PT de São Paulo, não é nada óbvio, né? o PT de São Paulo é a seção mais complicada do PT, sempre foi, né? O PT nacional e as demais seções do partido sempre reclamaram do excesso de hegemonia do PT paulista, né? De apetite por poder, tanto na máquina partidária quanto nos governos Lula e Dilma. E o Uhum. Haddad conseguiu unir o PT de São Paulo em torno do nome dele. Então, ele demonstrou capacidade de articulação política. Outro ponto que conta a favor do Haddad é a boa formação dele em economia e a boa relação que ele tem com economistas liberais, ou seja, ele pode cumprir um papel que atenda ao Lula no sentido. Lula deu recado na semana passada, né? Quem ganhou a eleição fui eu. É para atender a mim e aos Uhum. meus compromissos de campanha, não é para atender ao mercado financeiro. O Haddad compreendeu Aliás, bem esse recado. aliás, né, Kennedy, eu acho até que o fato de a Faria Lima ter feito campanha pelo Alexandre Padilha pode ter atrapalhado ele, né? Atrapalhou, atrapalhou. E quanto mais campanha a Faria Lima fez contra o Haddad, mais Lula se convenceu de que ele deveria ser o escolhido. A Faria Lima ajudou o Haddad a fazer campanha contra ele. E ele ganhou a posição ao longo das últimas 2 semanas. Não quero dizer que a gente tinha bola de cristal, Kennedy, mas você vai se lembrar quando a gente comentou o debate da Band e do UOL, né, sobre para o governo de São Paulo, ao final do primeiro bloco, já no segundo turno, né, a gente comentou, pô, parece até que o Haddad está fazendo campanha para ministro, né? Porque ele só falava do Lula, do Brasil, do orçamento secreto, mal falava de São Paulo, né? E não deu outra, era isso mesmo. Entendeu? E ele tem preparo econômico mesmo. O Haddad, no Lula, considera uma figura muito preparada e alguém de quem ele se aproximou muito nos últimos anos, né? Uhum. E essa junção de fatores, essa composição toda de fatores aí, levou o Haddad a ser escolhido para o Ministério da Fazenda, que é pedreira, né? A situação fiscal do Sim. Brasil é complicada, é Uhum. pior do que o Lula pegou em 2002, ele está plenamente ciente disso. E o Haddad, que é um nome que pode ser candidato a presidente em 2026, caso o Lula confirme mesmo que não será candidato à reeleição, isso que a gente sabe que pode mudar, né? Dinâmica de governo e de poder é uma outra coisa. O Biden está sendo candidato lá à reeleição nos Estados Unidos. É um nome que aspira aí, o PT aspira a preparar para concorrer à presidência da República. Agora, é uma pasta que tem muitos desafios. O ministro da Fazenda tem que dizer muitos nãos, tem que defender Uhum. muito o cofre, né? Como o Haddad vai compor essa equipe e atender aos desejos do Lula, é um grande Uhum. desafio para ele. Só antes da gente passar para o próximo, Kennedy, só para esclarecer, então, não existe mais Ministério da Economia, a economia vai ser desmembrado como era originalmente e como faz muito mais sentido em fazenda e planejamento, porque, claro, um planeja e o outro executa, e ainda vai tirar o Ministério da Indústria e Comércio, é isso? Isso, e serviços, ou desenvolvimento, como era no governo Lula, né? Não tem sentido o que o Paulo Guedes fez ao unir planejamento, fazenda, ainda levou previdência, parte do trabalho,
Indústria e Comércio foi criar um monstro com vetores diferentes, né? Na Fazenda, é um defensor do cofre, é alguém que está preocupado, né, com ajuste fiscal, com Uhum. macroeconomia. No planejamento, é um indutor do gasto, onde que se gasta. Na Indústria e Comércio, é do lobby dos empresários e dos sindicalistas. Não tem como ser, né? Não tem, do ponto de vista Sim, da racionalidade administrativa, foi uma barbeiragem. Serviu para falar isso significa menos gasto. Não é verdade. As estruturas bobagem. estão todas lá montadas, não tem um grande. Não é uma economia de cabeça de alfinete e muitas vezes ela não resulta em economia nenhuma, porque o E Ministério do Paulo Guedes Kennedy, se fosse verdade, o dinheiro não teria acabado antes do governo, né? é Porque é um isso. vexame inacreditável isso, né? O É, dinheiro do Bolsonaro e do Paulo Guedes acabou antes de eles terminarem o mandato. E, aliás, é, se não fosse o Haddad pegar a PEC lá e botar 23 bilhões para esse ano, ia ser ainda pior, né? exatamente. É isso mesmo. Muito bom. Vamos então agora para o Flávio Dino lá para o Ministério. Você já falou bastante do Flávio Dino, que é cota pessoal, mas também é uma conjuntura política, já está entrando na cota do PSB. E só falar um pouquinho, talvez, sobre quem é o Flávio Dino e por que ele encaixa como ministro da Justiça, né? Ele é o ex-juiz, passou em primeiro lugar no concurso que o Moro foi aprovado. A gente vê pelas redes sociais que o Flávio Dino domina bem a inculta e bela. É uma figura muito preparada, foi deputado federal pelo PCdoB, saiu do PCdoB para ir para o PSB para engrossar esse partido e levar mais força para uma ala lulista dentro do PSB. Foi governador do Maranhão. O Lula acha ele muito capaz do ponto de vista de articulação política, ou seja, é alguém que tem a formação jurídica para ser ministro da Justiça, Uhum, tem a experiência em articulação política e ele é um excelente articulador político, tem vivência administrativa, ou seja, é um medalhão, é um nome forte, é um nome muito uhum. respeitado. Né? E o Dino queria ficar com a Secretaria de Segurança Pública, o que mostra força. O Lula, durante a campanha, disse que ia criar esse ministério e ele deixou de criar justamente para prestigiar o Flávio Dino, que é um ex-governador, um ex-deputado. Então, eu acho uma das melhores escolhas do Lula, é uma escolha praticamente unânime para essa área da justiça. E está entrando com bastante poder, como você falou, né? Porque conseguiu reverter uma promessa de campanha do Lula, o que não é pouca coisa, né? Não é? O Kenny, já tem um monte de gente aqui comentando os teus furos. Vou ler alguns deles, né? Mães do bem, não vejo a hora desse país voltar a ter presidente. Nós também, né? Adélia Silva Pena Ramos, a pergunta que a gente fez é: por que 5 homens já vão dormir, ministro? E a resposta dela foi: porque não são mulheres. É, é, o Edel Oliveira, porque é necessário já tomar o espaço em áreas de extrema importância, demarcar território. Ramon, Lula evita insônia ao anunciar ministérios tão importantes. E essa foi a resposta escolhida pela produção para ir contra a sua resposta na nossa enquete. Ainda vamos chegar lá na sua, mas pelo que você já falou aí, eu arriscaria que vai ser alguma coisa na linha Lula começa ministério por cota pessoal e áreas sensíveis. É mais ou menos isso, Kenneth? É perfeitamente isso daí. Está corretíssimo. Então, então, Marina, já pode ir montando a enquete aí, dá tempo de ao final desse bloco a gente já dá a primeira parcial. Lembrando que o Kennedy está defendendo uma invencibilidade desde o começo do programa, sempre ganhamos na enquete, né? O pessoal lá aqui das nossas redes Não sociais ali gosto. que faz o lobby para a gente está trabalhando bem. Bom, Kennedy, vamos então falar do terceiro ministro, que é também uma bola cantada, mais do que cantada, decantada, José Múcio Monteiro, para o Ministério da Defesa, né? Aí a capacidade de articulação política do Múcio, político de origem conservadora, ele é um conservador, e alguém que se aproximou muito do Lula quando foi ministro Lula. Lula gosta muito do estilo do Múcio, virou amigo dele, foi ministro do Tribunal de Contas da União, transita em diversas correntes políticas, e o Lula entende, para retomar a defesa com o civil, precisava de um nome que pudesse fazer uma articulação e uma acomodação com os comandantes militares. Inclusive, foi um nome bem visto Uhum. pelos militares quando esse balão de saio foi jogado. E aí o Múcio é outro também, que com o Lula jogou os balões de saio e deixou correr, né? Só vai valer quando eu anunciar, as coisas ficaram por ali, isso é uma forma até de testar também. E aí optou pelo Múcio,
que deve anunciar também os comandantes militares, ou seja, para poder já acabar com qualquer Sim, ruído que exista na relação. O Lula teve uma excelente relação com os militares no primeiro mandato dele, está disposto a investir em projetos que ele considera estratégicos para o país, mas ele vai querer tirar muitos militares que estão instalados em áreas do governo para as quais eles não têm nenhum preparo, como a gente já viu, e o Bolsonaro fez uma farra. sim. Nesse desespero ele vai mexer, e é bom que mexa com alguém que tem habilidade política do José Múcio. Beleza. E agora, só um último comentário sobre essa área, pelo que eu andei lendo, você pode confirmar ou não, esses novos comandantes das três forças e também do Estado-Maior são os oficiais mais antigos na carreira, né? São os quatro estrelas mais antigos de cada arma. Por quê? Porque isso não gera aquele efeito de você mandar para a reserva todo mundo que for mais antigo do que os nomeados, né? Então, não tem ninguém mais antigo que eles, ou seja, ninguém vai para a reserva por causa dessas nomeações. Né? Evita ali ruídos, insatisfações e segue uma tradição militar, ou seja, entra bem piano, sem causar nenhum ruído. Beleza. Bom, e são três pessoas até agora que você falou que são muito hábeis politicamente, né? Quer dizer, o Lula está reforçando o time daqueles que vão fazer política também, né? No bom É, sentido, né? é fazer política, é ter boa interlocução com o Congresso e com os pepinos que o Bolsonaro deixa, porque é um governo de reconstrução nacional, reconstrução das políticas Sim, públicas. Né? Você falou, exato. acabou o dinheiro antes de terminar o governo. Né? Tem É. que reconstruir tudo. Agora, vamos falar do governador da Bahia que vai para a Casa Civil, o Rui Costa. Tudo bem, a Bahia entregou um caminhão de votos para o Lula, o PT governa há vários mandatos, mas por que o Rui Costa e não o Jacques Wagner, por exemplo, né? Ele está sem mandato, tudo bem, é um bom argumento. Mas o que você me diz sobre a habilidade política? Porque a gente sabe que a Casa Civil é o que faz o governo andar e mantém um bom relacionamento com o Congresso também, né? Por que o Rui Costa? O Lula quis dar um sinal de um grande executivo. O Lula disse que o Rui Costa é muito bom de serviço. O Jacques Wagner é senador. O Jacques Wagner é mais um articulador político. O Rui Costa é uma vitória do Jacques Wagner e da Bahia, como é um estado que continua a ser governado pelo PT e uma seção do PT muito forte, então prestigia, é uma base do PT muito importante, prestigia o Jacques Wagner, que participou disso tudo. O Jacques Uhum. Wagner tem sido um grande articulador dos nomes com o Lula. O Lula tem escutado ele para tudo. A gente vê o Jacques Wagner vendo o jogo do Brasil com o Lula, como o Haddad também, e ele é muito amigo do Lula. O Lula chama o Jacques Wagner de Galego, que é o apelido dele. E eles têm uma relação pessoal muito boa. Então é a vitória do Jacques Wagner e é porque ele considera o Rui Costa um grande executivo. Ou seja, Quer ele dizer, a fala, o Rui Casa Costa Civil vai ser para olhar para dentro do governo, não para fora. exatamente, porque provavelmente ele vai colocar o Alexandre Padilha na articulação política, mas não deve anunciar esse nome ainda amanhã, porque aí sim tem uma conversa sobre os ministérios que caberão ao PT, né? Fora o que já Uhum. tem do Haddad. O Haddad também, o Lula vai falar, ó, o PT está bem atendido, vocês têm a Fazenda, então Uhum. segurem o apetite de vocês, né? Mas foi uma escolha pessoal do Lula, porque a gente sabe que Fazenda é uma coisa do peito, né? É um negócio que o presidente tem que escolher livremente, mas calhou de ser do PT. Então, Perfeito. com o Rui Costa também, mais um petista. Agora, é alguém que Uhum. vai olhar para dentro do governo, vai fazer um pouco aquele papel que o Clóvis Carvalho fez no governo Fernando Henrique, e o Eduardo Jorge era o cara da E a articulação Dilma, de do certa maneira, também, né? e a Dilma também. A Dilma era isso. A Dilma não tinha Uhum. nada de política até o Lula decidir que ela seria a candidata numa aposta que ele fez. Né? Então, o Rui Costa tem um perfil bem assim de executivo, também tem habilidade política, é governador, sabe Uhum. negociar com o Congresso, mas é muito bom executivo na visão do Lula e do Jacques Wagner. Beleza. Bom, então a gente tem o dono do cofre, que é o Haddad, alguém que com trânsito na Faria Lima, no empresariado, mas um trânsito político e muita confiança do Lula e, eventualmente, um candidato a sucessor, né? Vai precisar Isso. fazer um bom trabalho. A gente sabe que o Ministério da Fazenda também dá muita projeção, mas também pode enterrar muita carreira, né? Tem um gestor aí, dentro do palácio, olhando para o governo andar ou não andar, um cara com um passado jurídico forte, mas também com habilidade política no Ministério da Justiça,
Um algodão entre cristais ali, que é o Zé Múcio, que talvez seja o mais vaselina de todos, no sentido de que é capaz de evitar crises na defesa. E no Itamaraty, quem é? É o Mauro Vieira, né, que é um diplomata, uma indicação do Celso Amorim, foi ministro da Dilma, é uma sinalização que o Lula quer dar da importância de retomar o profissionalismo do Itamaraty e a política que ele aplicou com o Celso Amorim. Celso Amorim provavelmente vai ser o assessor especial do Lula para a área internacional, vai cumprir aquele papel que o Marco Aurélio Garcia cumpria nos governos do Lula, no primeiro e no segundo mandato. O Celso Amorim teve com o representante americano que veio conversar com o Lula recentemente, que terá muita força na área internacional como formulador. E aí Uhum. a indicação do Mauro Vieira é uma sinalização de que o Lula aposta no Itamaraty bem profissional, não quer colocar um político ali, quer entender como uma burocracia, uma carreira de Estado importante para voltar, e é uma área que o Lula vai investir muito. Aí chegaram no nome do Mauro Vieira, que foi ministro da Dilma, mas a Dilma Uhum. cortava um pouco as asas do Mauro Vieira e não dava à área internacional a atenção que o Lula deu e que o Lula pretende dar, Zé. Perfeito. Bom, Kennedy, a gente já estourou o que seria o tempo regulamentar desse primeiro bloco, mas é um assunto fascinante, é o que as pessoas querem saber, né? Então, eu vou ainda abusar um pouquinho de você, vou perguntar o seguinte: primeiro, alguma mulher em vista que você acha que é pule de 10, que vai ser nomeada na segunda-feira? E tem alguma outra aposta que você faz? Não? A Simone Tebet será a ministra, que provavelmente do Desenvolvimento Social, o Lula está tentando montar esse xadrez ali. A Marina Silva é forte candidata a ser ministra do Meio Ambiente pelo sinal internacional que passaria pelo papel que teve a campanha. Uhum, A Isabela Teixeira também é um nome muito, muito cotado. E aí a Isolda Sela para a educação. uhum. O Lula ele vai procurar no próximo anúncio reforçar a representação feminina no ministério. Ele sabe que isso é importante, está sendo cobrado a fazer isso e fará, Zé. Mas está dentro de um xadrez agora, porque é o seguinte: essa primeira leva é uma leva assim. Tem composição política? Tem. O Flávio Dino é composição política? É. Ele vai colocar como composição política? Vai. Mas é a escolha dele. Haddad Uhum. é do PT? Ele vai, olha, o PT já tem uma baita numa pasta, sim, mas é escolha pessoal dele. Múcio para defesa, não quis nem entrar de colocar um parlamentar do PT, pedir para o Jacques Wagner voltar a ser ministro da Defesa. Não, vai lá alguém que, como você definiu bem, um algodão entre cristais. Né? Rui Costa é um executivo forte. Quem mais que está faltando aí? E, Enfim, e um profissional no Itamaraty, que e daí um é a cota profissional do do Itamaraty. Itamaraty. A próxima leva já deve contemplar questões da composição política que ele tem que fazer. E ele tira um pouquinho da pressão de ter que anunciar logo depois da diplomação. Se o Brasil passar amanhã contra a Croácia, na terça-feira dia 13, tem jogo do Brasil na semifinal. Né? É Uhum. isso. Muito bom, Kennedy. Vamos então Bora. deixar assim a nossa enquete. Tem um monte de gente comentando aqui. A Neiva Cruz está dizendo: nós ainda vamos ganhar essa enquete, né? Vamos sim, com certeza. O André Ribeiro está falando: está faltando mulher mesmo, tal. Isso. E mas vamos então para o segundo bloco, que é o nosso bloco chamado o furo, né? Então nós vamos